Esse vídeo 503 da Comissão Cidadã de Inquérito tem tudo a ver com os presos políticos do 8 de janeiro. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica até o final. Tem um recorte muito bom e nós vamos trabalhar isso aqui, tá certo? Isso envolve o Ministério da Defesa. O 8 de janeiro foi uma falha da defesa, né? A invasão dos prédios. E o ministro da Defesa é o político José Múcio. E eu fiquei, nesses 2 dias aqui, pesquisando o perfil do ministro José Múcio, a história do ministro José Múcio, para entender como é que ele foi envolvido nessa trama, nesse circo do 8 de janeiro. Bem, o José Múcio, ele era um político, desde 1966 já tinha mandato de deputado federal, né? Eu acho que é federal, né? E ele passou 35 anos nos partidos da base do regime dos militares, do governo dos militares. Então, de 66 até 80, né, por aí, ele migrou da Arena, que era o partido do governo dos militares, depois no PDS também, porque o Arena virou PDS, né, e depois virou PFL, aí não, aí o PDS continuou, mas o PFL foi aquele partido que fez aliança com a esquerda, né, para lançar o Sarney junto com, né, um candidato, o Tancredo Neves. Então, 35 anos da carreira de José Múcio foi nos partidos de direita, ligado aos governos militares. E ele ficou depois 1 ano no PSB. Né? No final, depois ele passou para o PSB. Foi a primeira guinada que ele deu para a direita. E aí, depois ele passou para o PSDB. Ficou 3 anos no PSDB. Isso quando o PSDB estava deixando, né, o governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique estava deixando o governo. E aí ele se aproximou do Lula, né, e filiou no PTB. No PTB ele ficou 20 anos, partido do Roberto Jefferson, envolvido na questão do mensalão lá, que delatou o mensalão e tal. E depois teve aquele problema lá com o Walfrido Mares Guia, que era ministro institucional do governo Lula, que era do PTB, daqui de Minas Gerais, que estava envolvido no mensalão mineiro, aqui, no mensalão dos tucanos. Tinha a questão do Marcos Valério. E aí, com a saída do Walfrido Mares Guia, o José Múcio assume o Ministério da institucional, que cuida das relações políticas institucionais do governo Lula. E aí ele ficou de 2007 até 2009, até o fim do governo Lula. Depois ele foi para o Tribunal de Contas, foi ministro do Tribunal de Contas, entendeu? E depois, no final, ele filiou no PRD, que era uma fusão, né? Ele está no PRD, que é uma fusão do PTB mais o Partido Patriota. Isso no final agora no começo de 2023. Então, o José Múcio tem uma relação muito, muito estreita com os governos militares. Ele veio dessa turma aí. E aos poucos ele foi, né, à medida que o poder foi minguando para a esquerda, ele também foi minguando para a esquerda, entendeu? Tipo assim, água e óleo. Ele está sempre por cima. Mas é um cara astuto, né, um ótimo negociador, é um político, 5 mandatos de deputado, né? Ele é de Pernambuco, é engenheiro civil, né? Não é assim, é músico. E na época que ele foi do PDS, aonde na época foi colega de bancada do Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro era dos partidos dos governos militares. Então ele tinha uma proximidade com o Bolsonaro. Os dois tinham uma empatia, tinham uma amizade. E
quando o José Múcio deixou o Tribunal de Contas, o Bolsonaro deu uma cantada nele, falou: eu quero ser no meu governo, eu sou um cara que não posso abrir mão. Então, a relação do Múcio com o Bolsonaro era uma relação muito de identidade, né, programática, principalmente por parte do Bolsonaro, que queria, né, trabalhou com ele na bancada e foi liderado por ele, porque ele era o líder da bancada, na época do PDS, depois, né, Arena, PDS, enfim. E depois, no final das eleições de 2022, perguntaram para ele em quem que ele votou para presidente, ele disse que tinha votado em Bolsonaro. Mas a relação dele com Lula, né, também era uma relação boa, porque ele manteve, ele não é um cara de briga, é um conciliador, entendeu? Só que ele foi chamado para trabalhar no governo do Lula. Ele estava afastado da política, ele não participou daquela polarização, ele não estava com mandato, ele saiu do Tribunal de Contas, parece que ele estava se aposentando da política, entendeu? Aí o Lula ficou assediando ele, no primeiro turno, vem cá trabalhar com a gente e tal. Ele, não, essa história ele vai contar para vocês. Vamos ouvir um pedacinho dessa história? Porque isso é muito importante, como que o Múcio entrou para ser ministro de defesa desse governo Lula. Vamos entender isso aí. Estava aposentado, trabalhando, tinha um escritório de relações políticas, né? E o presidente insistiu para que eu viesse durante algum tempo para a campanha, e eu evitei. Veio o primeiro turno, ele telefonou se eu poderia vir para o segundo turno, eu dei uma desculpa, veio o segundo turno. Terminaram as eleições, ele telefonou para mim e disse: eu estou precisando falar com você em Brasília. Eu acho que isso era dia 3, talvez, de dezembro de 2022. Ele disse: olha, Múcio, eu tenho um convite para lhe fazer, preciso, eu sei porque eu estou lhe convidando, não tem negócio de política, não combinei com ninguém, eu queria que você viesse ser ministro da Defesa do Brasil. Olha, nunca na minha vida passou pela cabeça, eu podia pensar em infraestrutura e outro ministério fosse afim. Eu sou engenheiro por profissão, ou algum ministério político, por conta de toda a atividade política que eu tive a vida toda, mas não tive outra. Aí fui. Aí vem a primeira dificuldade. A primeira dificuldade é que os comandantes não me recebiam. No dia 6 de dezembro, eu já estava trabalhando. Ele nos empossou, eu acho que é a minha, Flávio Dino, e começamos a primeira dificuldade, ser recebido pelos comandantes. Foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele, disse: olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os 3 comandantes, um não me recebeu, em hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi passar o cargo, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Não me recebeu em hipótese nenhuma. O Freire Gomes foi educado, me recebeu umas 2 ou 3 vezes, falou sobre os problemas do Exército, mas disse que eu não queria fazer passar o cargo no dia 31. Eu combinei que o imediato dele seria o general Arruda, que ele passaria. O general Arruda passou quase que o cargo para ele mesmo. E o outro foi o Vilas, lá, ministro da Aeronáutica, que foi uma coisa tranquila, fez tudo como manda a Constituição. Uhum. Aí começou o meu problema, porque veio dia 8 e tudo começou de novo. Bem, agora vamos fazer um parêntese nisso aqui e vamos entender uma coisa. Bem, ele disse que foi uma surpresa para ele ser chamado para o Ministério da Defesa, porque não era a praia dele, entendeu? Ele estava no institucional. Se fosse ministro, né, da Casa Civil, se for ministro de Infraestrutura, porque ele é engenheiro civil e tal. Então, não era um métier que ele dominava. E outra coisa, ele não conhecia, né, o staff do generalato. Ele estava por fora. Ele estava aposentado, ele estava distante da política. E aí o
o Lula chamou e colocou ele lá. Olha, eu quero você ministro da Justiça, ministro da Defesa, que é o ministério mais nevrálgico, né, dessa transição do governo Bolsonaro para o governo do Lula, porque é da água para o vinho, né? O Bolsonaro tinha uma relação muito estreita com os militares. O Bolsonaro foi militar, foi até capitão e nunca abriu mão das suas origens, sempre defendeu, né, o pessoal da caserna. No seu governo ele convocou, né, vários generais, militares, né, para serem ativos no seu governo, porque é um quadro qualificado que ele entendia e era uma mão de obra que ele conhecia. Falou, quero aí. Então existia assim uma certa autoestima, né, do Exército trabalhando para o governo Bolsonaro, porque realmente o Exército ganhou, né, uma visibilidade muito grande e uma aceitação muito grande pela opinião pública com o governo do Bolsonaro. E o Lula chegando, né, com aquele clima ruim de uma campanha complicada, em que o Alexandre de Moraes fez e aprontou para cima da democracia para fazer com que o Lula chegasse lá. E aí a turma do Exército ficou, não, vocês não ganharam do jeito que era para ganhar. Então criou aquele climão, né? E aí tinha que ser um cara que tinha muita habilidade para poder, sabe, negociar e tal. Então eu não acredito que o José Múcio tinha o nome dos generais que ele queria indicar, porque ele não tinha conhecimento, ele estava afastado. Entendeu? Então foram apresentados para ele esses nomes. A gente vai querer o Lula, né? Os militares que estão mais chegados ao Lula. Então nós vamos querer esse aqui para o Exército, esse aqui para a Aeronáutica, esse aqui para a Marinha, né, e tal. Então estava tudo decidido. E tem uma questão do ministro, quer dizer, do comandante do Exército, que foi dado para ele o nome, que é esse comandante Júlio César de Arruda. O Júlio César de Arruda tinha dos que estavam indo, assim, convocado pelo Lula, eu acredito, é o que tinha mais proximidade com o governo do Bolsonaro. Do Exército. Presta atenção. Ministro, quer dizer, o comandante do Exército, o Júlio César de Arruda, é o que parecia ser mais próximo do Bolsonaro. Por que eu digo isso? Por causa dessa matéria aqui, Júlio César de Arruda assumiu o comando do Exército Brasileiro ainda sob o governo Jair Bolsonaro, mas isso não foi nada com Bolsonaro, em 30 de dezembro de 2022, quer dizer, no penúltimo dia de dezembro, o Lula, né, junto com a sua transição, e aí estava lá o vice, que estava coordenando a transição, que era o Geraldo Alckmin, né, que tinha uma voz ativa no processo de transição. Então foi escolhido esse general, Júlio César de Arruda, tá certo? Que substituiu o general do Exército Marco Antônio Freire Gomes, esse que o Mussi disse que não quis passar o cargo para o Arruda, aquela coisa toda, né? O Júlio César de Arruda foi nomeado em coordenação com a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para que a troca no comando ocorresse antes da posse do Lula. Ele foi confirmado no cargo de comandante do Exército pelo ministro da Defesa de Lula, José Múcio Monteiro, em 6 de janeiro de 2023. Em 6 de janeiro de 2023. Presta atenção. O negócio aconteceu no dia 8. Após os ataques à sede dos 3 poderes do Brasil em 2023, somando ao fato que o general Arruda insistia em manter a nomeação de um tenente-coronel que respondia à época um processo de Caixa 2, tratava-se do militar Mauro Barbosa Cid,
que havia sido ajudante de ordem de Jair Bolsonaro. Então, o fato dele, né, assim, não ir contra a questão do Mauro Cid, que o pessoal, né, do governo do Lula queria pegar o Mauro Cid, porque ele poderia ter alguma informação que pudesse incriminar Bolsonaro, porque ele era o ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, ele estava sempre com o Jair Bolsonaro, né? Aí, nesse sentido, houve a decisão de substituir o então comandante do Exército Brasileiro pelo general de Exército Thomas Miguel Miné Ribeiro Paiva, ex-ajudante de ordem de quem? De Fernando Henrique Cardoso. Esse pessoal do PT que fica aí fazendo comentário, essa turma esquerdista aí, que fica, não vai ter golpista, sem anistia, papapá, eles não fazem ideia de quem manda nesse país aí, desse governo do Lula. Não é o Lula, é o Alckmin, entendeu? E Moraes. Eu falo isso desde o começo, muito antes dele eleger. Eu disse que o Lula foi preso para o Alckmin chegar ao poder. E ele foi solto pelo mesmo motivo, para o Alckmin chegar ao poder. Entendeu? Então tá. Agora nós vamos entender esse 8 de janeiro. Tá certo? Aí eu fico assim, o Múcio seria o maior bobo da corte da história, que ele caiu de gaiato nessa? Ele não sabia que isso ia acontecer? Pode ser que sim. Pode ser que ele esteja nessa situação. E aí eu pergunto para você, se o Múcio foi envolvido nesse imbróglio, entendeu? Na parte mais nevrálgica da política brasileira, que é o Ministério da Defesa, porque nós saímos do governo Bolsonaro, onde os militares estavam lá em cima, e caímos para o governo Lula, onde os militares foram lá para baixo. Acabou a credibilidade dos exércitos. Destruiu com a reputação, né, de séculos de uma instituição como o Exército. Hoje, atualmente. E isso sob quem? Sob o comando do ministro da Defesa, José Múcio, que foi durante muito tempo, durante 30 anos, 35 anos, né, da base de governo dos militares. Não é complicado? Foi amigo de Bolsonaro, votou em Bolsonaro, tinha parentes ou conhecidos nos acampamentos. Ele dizia que saía do trabalho, passava de carro lá para ver se o acampamento estava acabando. Falava assim, não, isso aqui vai embora, essa turma aqui não vai ficar muito tempo, não. Agora já tomou posse, a coisa vai... Será que ele está de bobo da corte? E se ele estiver de bobo da corte, como é que ele deve estar no íntimo dele? Com os familiares, com os amigos, com o próprio Bolsonaro, que ajudou ele a fazer a transição. Entendeu? Ele ficou sem chão. O Múcio hoje é um cara que não tem paz de espírito. Se ele sabia, ele tem uma consciência pesada. Se ele não sabia que ia acontecer aquilo, entendeu? Ele está com uma inquietação espiritual muito grande. Porque está caindo no colo dele. Entendeu? A desgraça das Forças Armadas. Bem, então vamos continuar? E aí vocês vão ver na leitura da fala dele, com algumas imagens que eu coloquei, para ver se você consegue pegar o espírito do ministro da Defesa. Vamos ver. Do dia 8 até abril, eu me senti órfão, porque a direita zangadíssima porque os militares não aderiram ao golpe, e a esquerda muito zangada porque achavam que os militares tinham criado aquele golpe. Passou a fase mais difícil, nós atravessamos, passou um ano, no segundo ano eu achei que já tinha sinalizado ao presidente. E o que o presidente pediu para o senhor? Ele disse, olha, Múcio, nós estamos numa fase difícil, nós somos amigos, eu sei das suas pretensões, que é
está mais à disposição da família e dos amigos, mas eu preciso que você fique, porque nós estamos aí com alguns desafios, eu não queria abrir mais um problema. E os comandantes militares também não querem. Mandaram pedir, falaram, não sei com quem. Parece que houve a interferência de algum ministro do STF, foi esse boato que correu e ele pediu que eu ficasse. Bem, então, o que aconteceu? O Mussi falou, não, eu caí numa arapuca, eu caí numa cama de gato, me colocaram aqui para bobo da corte. Será que foi isso? E aí ele falou, não, eu quero sair. Eu não quero ficar com esse karma de ser o protagonista que destruiu a reputação das Forças Armadas, uma instituição com a credibilidade de mais de 2, 3 séculos. Está difícil para ele. Não foi fácil. Mas aí houve o quê? O pedido de um ministro do Supremo para que ele não saísse. Provavelmente Alexandre de Moraes. Porque quem é que vai segurar esse clamor e essa inquietação da caserna de saber que o Exército, as Forças Armadas, está sendo vilipendiada e acusada do 8 de janeiro. Com prisões arbitrárias aí, sem prova substancial, de que esses generais, esses coronéis fizeram parte de uma tentativa de golpe. Então, para o Mussi está sendo uma coisa difícil de segurar. Talvez ele fale, bem, eu conheço de política, estamos aqui com o governo sob plena autoridade, assumiu o poder com uma autoridade inquestionável, porque juntou o PSDB com o PT, aquela força política que ele conhece, Olha, é a turma que transitava lá no Congresso, não tinha uma direita. Então, a predominância ali, do Centrão, estava muito fácil para o Alckmin remanejar, a turma lá que estava mais ou menos no centro-direita e tal, para ajudar o governo, porque é ele que está querendo governar, não é o Lula. Tanto que as crises na esquerda aí estão pipocando aí, O PSOL está numa crise de existência fora do comum, os militantes lá estão agredindo verbalmente a ala majoritária de estar sendo autoritário, de querer passar o trator. Bem, esse não é o caso, mas o negócio aqui é a questão do Ministério da Defesa. Nós vamos discutir isso aqui a respeito da posição do ministro Múcio, que quis sair e não deixaram. Falaram, não sai não, fica aí que a gente precisa de você. Tinha ainda a presença do governo Biden, que era uma força política muito forte, que impunha, estava dando credibilidade para essa narrativa, e vinha verba dessas agências e que irrigava essa estrutura toda de consórcio, de poder, para garantir a permanência do governo Lula. E com a saída do Biden, os ventos começaram a soprar aquela fumaça negra que ficava sobre o Brasil, e o Trump está começando a ligar um ventilador para tirar essa fumaça negra, para as coisas começarem a clarear no Brasil. O Mussi já percebendo isso, já percebendo que esse governo não vai ter essa costa quente do governo americano, pelo contrário, vai ter um governo americano agora que vai vir com os olhos, com 4 olhos para cima desse governo do Lula. E aí ele fala, não, agora eu posso me impor de uma certa forma. Ou vai ser do meu jeito, ou eu estou saindo fora, vocês se viram aí que a batata vai vir daqui uns dias, daqui uma semana. Aí vamos ver o que ele começou a falar. Eu estou louco para saber quem foram esses organizadores, para isso aí ter a pena máxima. Eu preciso disso. Desde que eu assumi, eu digo que eu assumi a defesa em dezembro. Houve uma combinação, quer dizer, a defesa ficaria com os palácios,
o GSI, e o G. Dias era quem comandava. Havia o comando do Planalto, onde nós tínhamos quase 2.000 homens lá. O Distrito Federal ficou com a responsabilidade de cuidar das ruas, seria o policiamento do Distrito Federal. Nós tínhamos esse controle absolutamente pacífico. No dia, eu estava almoçando, quando recebi um telefonema do governador de Brasília, isso era mais ou menos, acho que 2 horas da tarde, ele disse, olha, pode ficar tranquilo porque está tudo sem problema. E liguei o telefone, meia hora depois me telefona alguém que trabalhava comigo, algum ajudante de ordem, disse, olha, chegou um monte de ônibus aí e as pessoas estão descendo lá para a Praça dos Três Poderes. Eu corri para o Ministério da Justiça. Estava lá Flávio Dino, já me aguardando. Eu fui com o chefe de gabinete e com o secretário executivo, Puchili e com Marcelo Pimentel, lá para o gabinete do Ministério da Justiça. E começou o povo a chegar. Não havia um chefe, não havia ninguém armado, não havia ninguém que você pudesse se entender. A gente procurava saber com que eu posso dialogar. O que é isso? E as pessoas se aproximando, não tinha ninguém de policiamento ostensivo do Distrito Federal, e eles entraram fazendo aquele quebra-quebra. Não vi uma arma. Sou capaz de dizer que quem organizou aquilo não foi, os civis foram, os militares não. Não havia. E ficou só aquele enchimento que fizeram aquele quebra-quebra tudo. Quem vai nos esclarecer isso? Desejo muito que esses inquéritos se encerrem, porque só aí nós vamos deixar de fazer conjecturas e achismo, nós vamos saber se havia um golpe verdadeiramente arquitetado, se nos inquéritos aparecerem as denúncias. Bem, você viu aí, isso foi no dia 8 de janeiro, de noite. Parece lá, depois vocês olham lá naquele reloginho lá, estava marcando 21 horas e 47 minutos. Aí chegou o Lula, chegou aquela turma toda lá, né? E aí o Flávio Dino foi para lá com ele. E olha que ele estava lá no Ministério da Justiça com o Flávio Dino, desde 2h30, sem saber o que estava acontecendo. Eu acho que ele estava meio perdido. E você viu? Vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui. Você vai ver que ele está... Deixa eu tirar o áudio aqui dele. Que ele está assim, ó, ganhando esporro de todo mundo, olha lá. Esse cara aí que também que é do governo do Lula, do gabinete, olha lá. Tá vendo? O Flávio Dino, ele fala... E ele está perdido ali, ó. E a turma apontando para ele. Fala, pô, o cara é o ministro da Defesa. É o responsável pelo Planalto. Entendeu? E aí ele com o telefone na mão para querer entender o que estava vendo. Olha lá, ó, querendo se explicar. E o Dino dando esporro nele, olha lá. Entendeu? Como se ele fosse o culpado, olha lá. Ele querendo entender. O cara é o ministro da Defesa, responsável pela segurança do Planalto. Ele está aí dentro do Planalto. E o Flávio Dino, entendeu? Com a Força Nacional lá, guardadinha lá do seu ministério, deixando a coisa acontecer. E o general G. Dias, que era o chefe do GSI, segurando, né, a tropa dele lá no porão para deixar os vândalos fazer a bagunça. Depois subir lá para, sai daí que vai chegar os patriotas. E aí foi liberando a turma para limpar a área para chegar os patriotas para prender. E o Múcio ali, entendeu? Só levando pancada dessa turma aqui, ó. Achando que, pô, como é que isso aconteceu? E o Flávio Dino dando um sermão nele, entendeu? Olha lá, vê se isso aí, na posição do Múcio, um cara com a experiência que esse cara teve, entendeu? Que prestou serviço, assim, né, político, durante 35 anos, em partidos ligados aos governos militares. Depois ficou 30 anos trabalhando com o governo Lula, mas na parte política, na parte institucional. Nunca foi mexer na área de segurança. E estava de férias, estava aposentado. Pegaram ele e colocaram nessa. Entendeu? E o homem não está bem não está bem com ele. Não está bem com as famílias dele. Entendeu? Ele sabe, todo dia que ele deita no travesseiro, ele sabe o tamanho do peso que ele está carregando na cabeça. Entendeu? Vamos continuar.
assistindo aqui. Alto Camarinha, como absolutamente nada disso. Para os militares, a melhor coisa que vai acontecer, por maior que seja... Espera aí, vamos voltar aqui. Pra gente não perder o fio da meada, tá certo, gente? Aí, voltei um pouquinho que eu perdi o ponto aqui. Nos inquéritos aparecerem as denúncias. Nós estamos na expectativa desses dois relatórios. Não é? Estamos na expectativa desses dois relatórios. Ninguém deseja mais esse relatório do que nós da Defesa. Eu e os comandantes. Por quê? Nós precisamos encontrar verdadeiramente os culpados para que eles sejam julgados e punidos. Essa será o pessoal não comemora o dia 8, eu quero comemorar essa data. É quando as coisas vão todas se tornar claras. Eles vão se tornar claras. Por quê? Nós vamos tirar essa nuvem de suspeição que paira sobre todas as pessoas. A grande maioria das pessoas, não, o Exército tem conta disso, a Aeronáutica, a Marinha, como absolutamente nada disso. Para os militares, a melhor coisa que vai acontecer, por maior que seja o constrangimento, é que os culpados verdadeiros sejam identificados e que sejam punidos. Eu estou louco para saber quem foram esses organizadores, para isso aí ter a pena máxima. Eu preciso disso. Eu estou louco para saber quem foram esses organizadores, para isso aí ter a pena máxima. Eu preciso disso. Ele sabe. E quando ele fala que está doido para ver esse relatório, para tirar essas pessoas que o governo está colocando como suspeito, que o STF está colocando como suspeito, para tirar, olha, eu quero chegar nos verdadeiros culpados. E a gente aqui sabe quem são os culpados. E não é possível que em 2 anos que ele está ali, né, com a máquina na mão, conversando com os generais, com os militares, tendo acesso a essas informações e conhece a CCI, com certeza, conhece o nosso relatório, tudo direitinho. Ele sabe quem foi que armou, quem foi que fez. E agora a PGR está aí para apresentar um relatório com substância para poder incriminar Bolsonaro. Não tem nada substancial ali. Nada robusto. Vai ficar na suspeita. E aí eles crescem para cima. Nós vamos prender o Bolsonaro agora, nós vamos apresentar. Por quê? Porque eles estão acuados. E aí eles tentam intimidar. Mas os ventos que sopram lá do norte, que devem vir, está dando coragem para o Múcio. Entendeu? Porque ele está sabendo que está saindo essa nuvem preta que está por cima do Ministério da Defesa. As coisas vão clarear. E essas pessoas que estão sob suspeição não são os golpistas. E ele está doido para pôr a mão nesses caras. Ele está. Tá. Porque esse ministro, não dorme com a cabeça no travesseiro. Não há travesseiro que segure o peso da cabeça dele. E aí vamos terminar com esse recorte aqui. Esse áudio é do Múcio, né? Vocês sabem disso, né? Do Múcio. Devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Aquele movimento derrubava o governo, movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ser pacificado. Eu estou louco para saber quem foram esses organizadores, para isso aí ter a pena máxima. Eu preciso disso. Então. Sabe quando você consegue construir
a história, né, trazendo imagem com a mente do ministro da Justiça, ministro da Defesa, que foi envolvido nesse imbróglio. Hein? E olha, o que ele acabou de falar aqui é o maior tiro de canhão no STF. Vocês concordam comigo? O ministro da Defesa apontando o dedo. Olha, essa turma aqui é inocente. Que negócio é esse de prender gente sem culpa? Que justiça é essa que dá uma condenação, né, não obedecendo, né, essa coisa da metria, né? Esqueci como é que fala. Eu sou um leigo no assunto. Mas ele está indo contra tudo e contra todos os argumentos que esse governo vem usando há 2 anos para falar que quem deu o golpe foi a turma do Bolsonaro. Está claro que o Mussi sabe quem foi. Está claro que a panela de pressão vai abrir. Vai esparramar feijão pelo teto. Vai ser um caos. Como diz, por maior que seja o constrangimento, vai ter que ser. Vai ter que aparecer esses culpados. Não dá para ficar só com narrativa. Tem que aparecer esses culpados. E não são esses que estão presos. Quem disse foi o Mussi. Está vendo? Então, vocês que são, né, parentes e conhecem pessoas que viveram esse drama, ou estão vivendo esse drama, né, de serem presos políticos arbitrariamente por uma causa de poder, né, ensandecido, né, de uma esquerda que atropelou tudo e todos, deve assistir esse vídeo várias vezes, refletir sobre ele, comentar, principalmente comentar, curtir, para ele ganhar importância, né? Compartilhe com seus amigos, com as pessoas que têm parentes presos, amigos presos, que viveram esse drama, jornalistas, blogueiros, canais de direita, canais de esquerda. Compartilhem. Aí que está, né, a fissura que vai fazer com que o governo Lula, né, o barco comece a naufragar. Eu disse muito antes do governo Lula assumir que o problema dele estaria na defesa, né? Essa relação complicada, né, da água para o vinho, do governo Bolsonaro para o governo do Lula, com relação às Forças Armadas. Então, a turma, todos os militares do Brasil hoje devem assistir esse vídeo, mandar para os parentes e olha aí, ó, alguém está começando a pensar com bom senso nesse país. Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe esse Brasil brasileiro, esse povão de Deus. Um abraço.